E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O domingo promete mais do que um clássico. Ele pode virar o primeiro grande teste de nervos da temporada. Enquanto muita gente olha apenas para o placar, a comissão técnica enxerga algo ainda mais delicado, como atravessar a maratona de jogos sem perder força justamente quando as decisões começam a bater na porta. Depois de liberar o grupo nesta sexta-feira, o Flamengo retoma os trabalhos neste sábado no centro de treinamento, já com foco total no duelo diante do Fluminense, marcado para 6 da tarde, no Maracanã, pelo horário de Brasília. E a sensação nos bastidores é clara, a estratégia de gestão física vai continuar, porque o calendário não dá trégua e, logo ali, existe um compromisso de peso na semana seguinte. É nesse cenário que surge a principal pergunta: quem ganha a fila e quem segura a onda no banco? Alguns atletas que entraram no decorrer do último confronto podem aparecer desde o apito inicial para acumular minutagem e engrenar de vez. Entre eles, há a expectativa de ver nomes importantes recebendo uma oportunidade maior, justamente para elevar o ritmo e aumentar o leque de opções do treinador sem estourar ninguém cedo demais. E tem mais, a lista de novidades pode trazer uma primeira aparição que o torcedor estava esperando. Um reforço recém-chegado, já com situação burocrática resolvida, deve ser incluído entre os relacionados pela primeira vez. Isso, por si só, já cria curiosidade. Será apenas presença no banco para ambientação ou existe chance real de estreia? Ao mesmo tempo, o departamento médico ainda dita parte do roteiro. Algumas peças seguem fora por planejamento e recuperação, o que mantém o quebra-cabeça aberto. Há jogador sendo conduzido com cuidado para evitar recaídas, e outro tratando um procedimento odontológico que o impede de atuar por enquanto. O efeito prático é simples: o treinador precisa equilibrar ambição e prudência, sem desmontar a estrutura do time. Esse equilíbrio fica ainda mais tenso quando você olha para a tabela. Mesmo com uma partida a mais, a equipe aparece na parte de baixo do grupo e já vê concorrentes diretos somando pontos. A consequência é pesada, não basta administrar, é preciso reagir rápido para voltar à zona de classificação e não cair num caminho perigoso lá na frente. Porque, se a vaga nas quartas escapar, o clube corre o risco de ser empurrado para um cenário que ninguém quer encarar, um quadrangular que aumenta o número de compromissos e aperta ainda mais um cronograma que já é sufocante. Em outras palavras, cada rodada vira um degrau, e tropeçar agora pode custar caro mais adiante. O Fla-Flu, então, vira uma espécie de encruzilhada. Vencer ajuda a reorganizar a narrativa, dá confiança e devolve controle. Vacilar, por outro lado, aumenta a pressão e transforma a próxima semana num pacote de ansiedade. E aí eu te pergunto, você manteria a rotação ou iria com força máxima, mesmo com a decisão logo ali? Quem, na sua opinião, merece começar para mudar o ritmo do time já no início? Além disso, o clima nos bastidores é de alerta máximo. Internamente, a comissão sabe que o torcedor não avalia apenas o resultado, mas a postura do time em um clássico. Um Flamengo intenso, dominante e agressivo desde os primeiros minutos pode mudar completamente a percepção do momento, mesmo diante das ausências. Já um início morno tende a inflamar críticas e ampliar a cobrança, especialmente em um Maracanã que não perdoa hesitação. Outro ponto que chama atenção é o impacto emocional deste confronto para o elenco. Clássicos não são apenas partidas no calendário, eles moldam confiança, liderança e hierarquia interna. Uma atuação decisiva pode acelerar afirmações individuais, enquanto uma performance apagada pode frear planos e redistribuir prioridades. É nesse tipo de jogo que decisões silenciosas são tomadas e o futuro imediato começa a ganhar forma. Por fim, o duelo contra o Fluminense carrega um simbolismo maior do que parece. Ele funciona como termômetro real da temporada, revelando se o planejamento está no caminho certo ou se ajustes urgentes serão necessários antes das próximas decisões. O apito final não vai apenas encerrar 90 minutos, ele pode redefinir expectativas, reacender a empolgação da arquibancada e escrever o tom do Flamengo para a sequência do ano. E agora a palavra passa a ser da nação rubro-negra. Diante desse cenário de rotação,
desfalques e pressão por resultado, você concorda com a estratégia de preservar peças importantes mesmo em um Fla-Flu? Ou, em clássico, na sua visão, não existe espaço para administrar e o ideal seria escalar força máxima desde o primeiro minuto? Outro ponto que gera debate é a escolha dos nomes que podem ganhar oportunidade. Você daria titularidade para quem entrou bem no último jogo e precisa de ritmo, ou manteria a base para evitar mudanças bruscas? Quem, na sua opinião, merece começar essa partida para elevar a intensidade e colocar o Flamengo no controle logo no início? E sobre os jogadores que seguem fora, você acha correta a cautela adotada pelo clube ou acredita que alguns já poderiam voltar, mesmo sem 100% de condição física? Até que ponto o planejamento deve falar mais alto do que a urgência por resultados em um campeonato tão curto? Por fim, olhando para a tabela e para o risco de um caminho mais complicado adiante, como você enxerga a importância deste Fla-Flu? Trata-se apenas de mais um jogo do estadual ou de um divisor de águas para a sequência da temporada? Comente, opine e diga, qual Flamengo você espera ver em campo no domingo? Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O que era para ser apenas mais uma entrevista de rotina acabou se transformando em um verdadeiro terremoto no noticiário esportivo. Em conversa com uma rádio local, Gabriel Barbosa, atualmente no Santos, resolveu abrir o coração, e as palavras usadas pelo atacante rapidamente incendiaram a nação rubro-negra. Ídolo recente do Flamengo, Gabigol não escondeu a frustração ao falar sobre sua saída e deixou no ar a sensação de que portas importantes foram fechadas na Gávea. Durante a entrevista, o camisa 10 afirmou ter convicção de que sua volta ao Flamengo foi diretamente prejudicada pela atual diretoria. Sem citar nomes, Gabriel adotou um tom crítico e deixou claro que esperava uma postura diferente dos dirigentes rubro-negros. Segundo o atacante, houve falta de diálogo, compreensão e, principalmente, reconhecimento por tudo o que ele representou dentro de campo em momentos decisivos da história recente do clube. As declarações ganharam ainda mais peso pelo simbolismo que Gabigol carrega. Protagonista de finais, artilheiro em decisões históricas e dono de uma relação intensa com a torcida, o jogador sempre manteve uma ligação emocional forte com o Flamengo. Por isso, o tom de decepção usado na entrevista soou como um recado direto à diretoria, levantando questionamentos sobre a condução do clube em relação a seus maiores ídolos. Nos bastidores, a fala repercutiu como mais um capítulo de uma relação que terminou de forma turbulenta. A diretoria do Flamengo, até o momento, optou pelo silêncio, enquanto torcedores se dividem entre apoiar a postura firme da gestão e lamentar a ruptura definitiva com um dos maiores nomes da era recente. A entrevista expôs feridas que, ao que tudo indica, ainda estão longe de cicatrizar. Com o contrato em vigor no Santos e um futuro novamente cercado de especulações, Gabigol reacendeu um debate que parecia encerrado. Teria o Flamengo falhado na gestão de um ídolo? Ou a decisão foi inevitável diante de novos rumos esportivos e financeiros? A única certeza é que a entrevista polêmica trouxe à tona emoções, críticas e questionamentos que prometem seguir repercutindo por muito tempo nos corredores da Gávea e nas arquibancadas do país. Dentro de campo, Gabriel Barbosa sempre se destacou por um estilo de jogo altamente decisivo e orientado para momentos grandes. Diferente do centroavante fixo tradicional, Gabigol construiu sua carreira explorando a inteligência de movimentação, atacando espaços entre zagueiros e aparecendo com precisão milimétrica dentro da área. Sua leitura de jogo apurada permitia que estivesse quase sempre no lugar certo, na hora exata, transformando meia chance em gol e mudando o rumo de partidas importantes. Outro ponto marcante do seu jogo era a frieza nas finalizações. Gabigol nunca foi apenas um jogador de força física, mas sim de técnica e confiança. Seja em chutes colocados, conclusões rápidas de primeira ou cobranças de pênalti sob enorme pressão, o atacante demonstrava personalidade rara. No Flamengo, essa característica se tornou fundamental em decisões, quando o peso da camisa e da expectativa da torcida exigiam alguém capaz de assumir a responsabilidade sem hesitar. A importância de Gabriel Barbosa para o Flamengo vai muito além dos números, embora eles por si só já falem alto.
Ele foi protagonista absoluto em conquistas históricas, tornou-se símbolo de uma geração vencedora e ajudou a recolocar o clube no topo do futebol sul-americano. Sua presença em campo elevava o nível do time, intimidava adversários e alimentava a confiança coletiva, criando um ambiente onde o Flamengo entrava em finais acreditando que o desfecho seria favorável. Por tudo isso, a passagem de Gabigol pela Gávea deixou uma marca profunda e difícil de apagar. Ele personificou a mentalidade vencedora que o clube buscava há décadas, construiu uma identificação rara com a torcida e escreveu seu nome em capítulos decisivos da história rubro-negra. Mesmo longe do Flamengo, seu estilo de jogo e seu legado seguem sendo lembrados como parte essencial de uma era que mudou o patamar do clube no cenário continental. Agora, a polêmica declaração de Gabriel Barbosa coloca a nação rubro-negra no centro do debate. Para o torcedor do Flamengo, fica a dúvida inevitável: a diretoria errou ao não conduzir melhor a situação de um ídolo tão decisivo ou a saída foi um movimento necessário para proteger o futuro esportivo e financeiro do clube? A fala de Gabigol reacende sentimentos que ainda parecem muito vivos nas arquibancadas. Entre os flamenguistas, opiniões se dividem de forma intensa. Há quem defenda que o atacante merecia mais respeito e diálogo pelo que construiu em campo, acreditando que sua história deveria ter pesado mais nas decisões da Gávea. Por outro lado, parte da torcida entende que ciclos se encerram e que o Flamengo precisa seguir firme, independentemente do peso do nome envolvido. De que lado você está nessa discussão? Outro ponto que movimenta o debate é a forma como a diretoria lida com seus grandes ídolos. O caso Gabigol levanta um questionamento maior: o Flamengo precisa ser mais humano na gestão de atletas históricos ou a postura profissional, fria e estratégica é o caminho correto para manter o clube competitivo no longo prazo? A torcida, que viveu cada gol e cada título ao lado do camisa 10, certamente tem muito a dizer sobre isso. E você, torcedor rubro-negro, acredita que a história de Gabriel Barbosa com o Flamengo ainda poderia ter um último capítulo ou a ruptura foi definitiva? As declarações do atacante mudam a forma como você enxerga sua saída? Deixe sua opinião, participe do debate e diga o que a nação realmente pensa sobre esse capítulo tão marcante da história recente do Flamengo. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.